Gente, chegou a época mais gostosa do mundo, a época junina, mas esse bolo é de comer o ano inteiro. Vem que eu vou te ensinar. Eu sou Simone Santos, do Ateliê Pura Delícia. Bolo de milho é muito bom, né, pessoal? Ainda mais quando é prático, rápido, feito no liquidificador. Esse eu faço há muito tempo, é o bolo de latinha, né? Também você pode comprar aquele de sachê, mas a latinha a gente até utiliza ela para fazer as medidas. Mas eu gosto de pesar tudo na balança e eu vou deixar na descrição do vídeo toda a quantidade certinha em gramas ou ml. Eu vou fazer nessa forma redonda porque eu dividi a massa em 3 formas, mas pode fazer nas quadradas, na assadeira que você tem em casa, tá? Balança sempre tem que ter, né, pra gente tá pesando. Então, vai ovos, o milho, açúcar, óleo, leite e, no caso, o fubá bem fininho, que é aquele fubá mimoso. Mas pode ser qualquer marca e também vai fermento e a gente vai bater tudo no liquidificador. Então, primeiro a gente vai colocar os ovos, né, sempre quebrando um a um, para evitar que tenha algum estragado e não perdermos a receita. Geralmente, a gente é bom sempre utilizar ovos novos, né, para não ficar com cheiro, que o que deixa o bolo com cheiro são ovos muito tempo parado, né? Como eu faço muito bolo, é difícil acontecer isso, mas é bom sempre estar quebrando um a um. Gente, eu utilizei 4 ovos, porque os ovos, eles subiram de preços, mas o tamanho ele reduziu. Não sei na cidade de vocês como é que tá esse tamanho de ovos, tá vindo muito pequeno. Pode ser 3 ovos grandes, né, daquele jumbo, ou 3 ovos médios, tamanho bom, ou 4 ovos pequenos, tá? Então, eu usei 4. Aí, eu coloquei 2 latinhas de milho, tá? Esse é um dos segredos para deixar o bolo mais milhudo, mais molhadinho e muito mais saboroso. Porque eu fazia bolo de milho de latinha e não sentia o sabor do milho, então eu falei, eu vou modificar minha receita. Aí eu tô tirando todo o milho, né, com a minha colher dourada, que eu amo e todo mundo comenta dela. Comprei na Shopee. Gente, aí vai o açúcar, tá? Eu vou deixar tudo na descrição, mas é 230 gramas. O óleo é meia latinha, tá? Não precisa exagerar no óleo, não. É de 80 ml a 100 ml, mas é meia latinha, não tem erro. A marca que você preferir. Vai também o leite, né? O leite é 250 ml nesse medidor, tá? Eu não tinha leite líquido, então eu fiz com leite em pó. A farinha de milho não vai agora, só no final, mas também você pode bater depois na opção pulsar. Eu gosto de misturar separado. Daí, você bate por uns 3 a 4 minutos, não precisa ser tanto tempo. Pessoal, esse bolo fica muito gostoso e eu ainda incremento ele para ficar mais gostoso ainda com goiabada. Isso mesmo. Na hora que a gente vai colocar no forno, eu vou colocar pedaços de goiabada e fica divino, divino. Dá vontade de comer assim que sai do forno, no instante acaba aqui em casa. Eu vou deixar todas as dicas, tudo na descrição e vocês vão ver o passo a passo para colocar a goiabada no bolo, que também é mais um segredinho, tá? Então, me segue, se inscreve no meu canal para me dar uma ajuda, né? Que é um canal que eu estava muito tempo sem usar devido à correria do dia a dia, mas eu voltei com tudo. Quero passar tudo para vocês, né? De experiência que eu tenho na confeitaria. Porém, esses bolos caseirinhos eu faço mais para comer em casa, eu não vendo. O que eu faço mesmo para vendas é bolo de aniversário. Mas caseirinho sempre eu tô fazendo, tenho experiência, toda receita que é boa eu sempre anoto para estar fazendo e sempre vou incrementando, né? A gente tem que ousar, não ter medo de nada. Então, aí bateu por uns 4 minutos, coloquei no bol da batedeira, pode ser em qualquer vasilha que vocês tenham, ou um outro bol que não precisa ser da batedeira. E aí eu vou colocando aos poucos, né? Que é o mimoso, o flocão fininho. Eu já fiz também com o flocão mesmo, só que aí eu triturei no liquidificador porque eu não tinha o mimoso em casa, que é o fininho, que é o mais ideal, né? Deixa o bolo mais fofinho e muito gostoso. Daí eu coloco toda a farinha de milho. É só misturar. Realmente fica uma massa muito líquida, não é que deu errado, fica líquido mesmo, tá? E por fim, coloca
uma colher de sopa de fermento em pó, ou pode medir na tampa, que é uma medida, né? Geralmente eu gosto de colocar a colher de café e também eu coloco uma pitada de sal, que é sempre bom para equilibrar. E assim eu vou misturando. Esse bolo, ele demora mais no forno por a massa ser muito líquida. E por a massa ser muito líquida, a gente não pode colocar a goiabada agora. Este é um dos segredinhos, não pode. Ele tem que ir para o forno, pegar um certo ponto, uma certa consistência, mas sem estar assado, a gente tem que ficar de olho para depois colocar a goiabada. Esse é um momento muito delicado que você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que fazer, né, sem crianças por perto, porque realmente para mexer com forno, né, só adulto mesmo. Claro que meus vídeos também nem são liberados para crianças, né? Justamente por isso, porque a gente mexe com fogo, com fogão, né? Então tem que ser realmente quem já tem uma prática. Como essas formas são pequenas, para facilitar o manuseio, eu coloquei nessa minha forma baixinha, que eu faço bolo de rolo, para facilitar, mas pode ser sem ela por baixo, tá? Então aí eu peso para estar dividindo, para dar mais ou menos todo o mesmo tamanho dos bolos, né? Às vezes fica uma diferença para o outro, mas não tem problema. Eu só queria dividir, até porque eu não vou vender, né? É para comer e também para presentear. Mas ficou em torno de 400 gramas cada bolo. No caso, ele não cresceu muito porque eu não coloquei muita massa. Mas eu indico que vocês façam nessas formas grandes, nessas assadeiras, né? Como a gente fala. Eu comprei 3 assadeiras, um conjunto maravilhoso na Shopee, do material ótimo. Eu amo minhas assadeiras, geralmente eu faço nela. O bolo de milho, que eu gosto de bolo de milho mais baixinho. Mas em qualquer lugar fica gostoso. Porém, na assadeira fica até mais fácil para cortar, para servir. Não precisa nem, no caso, tirar da vasilha. Vai cortando na forma e vai comendo. Eu esqueci de falar que eu untei com óleo, né? Vocês viram, e coloquei a própria farinha, o fubá mimoso. Mas você pode untar também com margarina, eu acho até melhor. Mas dessa vez eu testei com óleo, mas deu certo também. Aí eu coloquei um pouco de fubá mimoso e fui cortando minha goiabada. Essa goiabada é aquela goiabada comum, né? De saquinho, você pode comprar em qualquer loja, pode comprar aquelas de lata também, que antigamente vinha na lata, mas eu compro essas na embalagem plástica, que é muito mais prático. Geralmente eu tenho em casa para fazer o bolo de rolo. E em breve eu venho com a receita do bolo de rolo aqui, então me segue, compartilha meus vídeos e deixa nos comentários também o que você tá achando, alguma dúvida. Aí eu vou polvilhando, misturando tudo, né? Para não pesar muito no bolo, para não descer para o fundo. E é bom que ela esteja com essa farinha. E é sempre bom peneirar para tirar a farinha. Aí, pessoal, já coloquei no forno. Assim, o forno já estava pré-aquecido desde que eu comecei a preparar a receita. Deixo o forno pré-aquecido em 180 graus no forno comum, que é o meu. O meu é de 5 bocas, um seminovo que eu comprei. Vocês estão vendo que eu tô jogando? Isso, eu não tirei as formas do forno. O forno tá ligado, tá assando, só que eu esperei 15 minutos para ele pegar uma consistência. Vocês estão vendo que a goiabada não tá descendo até o fundo? Em alguns pontos ela tá descendo, mas não tem problema. Você só não pode fazer isso antes, quando ela tá muito mole, e nem antes de colocar no forno. Tem que colocar no forno para assar, esperar 15 minutos. Pode colocar no despertador, tá? Em qualquer forma, 15 minutos. E vai soltando aleatoriamente e com muito cuidado para não se queimar, tá, pessoal? Que o forno tá quente. Eu já tenho certa experiência, né? E eu vou soltando por cima da grade do fogão. Então, eu até recomendo vocês fazerem uma forma só, aquela forma altinha ou uma forma redonda grande, para facilitar. Aí deu mais trabalho porque são 3 formas, tá? Aí eu virei com a luva, coloquei em todos os bolos, porque fica muito gostoso, muito gostoso. A goiabada deixa um toque muito especial. O tempo de assar, pessoal, é entre 30 a 40 minutos. Ele demora mais um pouquinho. Como ficou, eu dividi em 3 formas, o meu deu 30 a 35 minutos, né? Que não ficou um bolo alto, porque foi dividido em 3. Mas geralmente ele demora. Assim que ele começar a dourar por cima, já tá no ponto certo, ou vocês colocam um palito. Eu sempre vou soltando com a espátula, porque a goiabada às vezes tende a dar uma grudadinha, né? Mas ele fica muito, muito fofinho, muito gostoso. E, gente, não se preocupem em duplicar toda a receita. O que vocês vão duplicar vai ser a latinha de milho, tá? Sem a água, lógico. 2 latinhas de milho deixa muito, muito mais gostoso, tá bom?
Segue certinho, vê a descrição, segue o passo a passo que vocês vão amar. E assim fica o nosso bolo, cheio de goiabada por dentro. Não precisa ser pouco, mas também não precisa exagerar na goiabada. Mas pra mim, quanto mais tiver, melhor. Mas não pode colocar quando ele estiver mole, senão ela vai grudar toda no fundo da forma e não vai dar certo, não vai desgrudar, tá? Então tem que estar mais consistente. Espero que tenham gostado. Beijos!